Olá, estamos de volta com 1% Reabilitação. Hoje nós iremos falar sobre a marginalização e a exclusão social do dependente químico. Para isso, nós conversamos com o assistente social Fábio Rodrigues, uma pessoa que tem muita experiência e muito conhecimento do assunto. Vamos acompanhar. Na questão conceitual, a luta antimanicomial avançou muito, e eu acho que avançou mesmo. Antigamente nós vivíamos sim um processo de apartação social das pessoas com ou dependência química ou principalmente sofrimento mental. Então na década de 90 tivemos uma luta, tivemos uma mudança de conceitos e que de fato evoluiu conceitualmente. Só que na prática precisamos agora operacionalizar esse avanço. Alguns municípios evoluíram em alguns aspectos, criaram CAPs, criaram NAPs, um pronto atendimento, alguns até com experiências de residência terapêutica, só que há que se evoluir sim. Não só no sentido da técnica, da prática, da estrutura, mas até para a gente propor uma mudança cultural na sociedade, de como acolher a pessoa que tem um sofrimento mental. Então eu acho que tem muito a se caminhar, saúde mental, mas tem muito que se caminhar ainda para atingir isso que você colocou. Essas formas de atendimento que protejam não só as pessoas com sofrimento mental, mas também as famílias dessas pessoas. Nós entendemos que a marginalização não é um processo que parte do indivíduo, ou seja, não é uma escolha pessoal. Isso é importante a gente citar porque há correntes que dizem que a sociedade é um todo harmônico e as pessoas que estão à parte, excluídas, marginalizadas, ou como o próprio termo sugere, à margem, o são por escolha própria, por algum problema pessoal e individual. Mas a gente não parte desse princípio, a gente parte do princípio de que a marginalização, ou seja, as camadas da sociedade que são marginalizadas, excluídas, elas têm essa condição porque existe um processo social que cria isso, um processo histórico, ou seja, um sistema que gera desigualdade, que gera exclusão social. E os indivíduos passam por uma forma de precarização na sua vida, ou numa situação que os colocam numa desvantagem dentro da sua vida social e que, de certa forma, são colocados à parte, marginalizados, com relações sociais precárias. Então, acho que a primeira questão a ser colocada é que entende-se a marginalização como algo, um fenômeno que o próprio sistema, e aí eu vou citar o sistema capitalista moderno, gera com as pessoas. Então, esse que é o ponto de partida que a gente tem que ter para discutir qualquer questão com relação à marginalização. Porque a gente pode cair no erro de colocar o problema social como culpa das pessoas individualmente, como se o sistema que a gente vive não gerasse essas desigualdades. Ou seja, a dependência química é um fenômeno que está relacionado, inclusive, com a economia. Então, há interesses econômicos por trás do uso de drogas. E o indivíduo acaba, vamos usar um termo aqui chulo, pagando o pato, porque o corpo humano ele se torna dependente da droga. E assim, para movimentar esse comércio, é o corpo humano quem vai recebê-lo. Então a dependência química, no meu ponto de vista, é um fenômeno, antes de qualquer coisa, social e não individual. Por isso que a sociedade que cria a dependência química a partir do comércio de drogas lícitas ou ilícitas, como eu disse, ela própria marginaliza as pessoas que se tornam dependentes dessa droga. É o bêbado, é o chapado, é o nóia, são esses termos pejorativos que subalternizam as pessoas e as colocam numa situação, parece que ele é um indivíduo inferior a quem não é dependente químico, sendo que a dependência química é uma doença e que precisa ser tratada no âmbito da saúde pública. E se saúde pública é direito, então a dependência química e o tratamento dela também tem que ser um direito. Então ainda eu vejo que o dependente químico ele é excluído por conta desses rótulos que são colocados e pela culpa somente no indivíduo da dependência química, não sendo vista como um fenômeno que é social e que tem a ver com uma estrutura de sociedade que nós próprios criamos, que a própria sociedade criou e que acaba não sabendo como se livrar disso.